Bem, nós estamos aqui na parte 2 da pergunta: quem me ensinará? Quem me ensinará as verdades de fé que eu preciso conhecer para que eu possa conhecer e amar a Deus? No vídeo passado comecei falando de Jesus e agora vamos continuar falando de igreja, do magistério, da tradição. Nós estamos aqui lendo este livro, A Fé Explicada, e se você está chegando agora, se inscreva no canal e ative as notificações. Tem uma playlist aqui neste canal chamada A Fé Explicada. Olha só, lembra de tudo aquilo que nós falamos no vídeo passado? Algumas das verdades do credo apostólico, nós mesmos as poderíamos ter encontrado desde que estivéssemos nas condições ideais. Ou seja, se estivéssemos lá naquela época, em estado de graça, vivendo na unidade com a igreja, cheios do Espírito Santo, nós mesmos poderíamos ter percebido algumas coisas que os apóstolos perceberam a respeito do credo. Por exemplo, a existência de Deus, lembrando que alguns filósofos perceberam a existência de Deus antes da revelação, tudo bem? Porque são coisas que é possível perceber pela revelação, né? Pela razão natural, na verdade, não pela revelação. A onipotência de Deus também, o fato de ser o criador do céu e da terra, tá certo? Outras, nós conhecemos só porque Deus nos ensinou, como o fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Ou seja, tem coisas que daria para nós conhecermos através da razão natural, mas tem outras coisas que só podemos conhecer através da revelação. Jesus é o Filho de Deus, são 3 pessoas em Deus, tudo bem? Não são 3 deuses. Continuando, como eu falei aqui, 3 pessoas em um só Deus. Ao conjunto de verdades que Deus nos ensinou, algumas compreensíveis para nós e outras acima do alcance da nossa razão, ou seja, as verdades reveladas por Deus, chamamos revelação divina. Revelar vem de uma palavra latina que significa retirar o véu. Então aqui nós, só recapitulando, tem coisas que, tem verdades que nós mesmos poderíamos perceber, mas tem outras que somente através de uma revelação nós poderíamos conhecer. E ainda tem algumas verdades que, mesmo nos sendo reveladas, nós não conseguimos discernir por conta própria. Quer um exemplo? Deus revelou a Trindade, mas a maioria das pessoas não entendem ainda. É por isso que fez-se necessário que o próprio Deus deixasse uma instituição chamada igreja, corpo místico, como nós vimos no vídeo anterior. Deus começou a retirar o véu que o encobria aos nossos olhos com as verdades que o nosso primeiro pai, Adão, nos deu a conhecer. No decorrer dos séculos, continuou a retirar o véu, pouco a pouco. Fez revelações sobre si mesmo e sobre nós, aos patriarcas como Noé e Abraão, a Moisés e aos profetas que vieram depois dele, como Jeremias e Daniel. As verdades reveladas por Deus desde Adão até o advento de Cristo chamam-se revelação pré-cristã. Então, quando você vê esse termo, revelação pré-cristã, tudo aquilo que Deus foi revelando de Adão até aqueles instantes ali antes de Jesus se revelar. Foram preparação paulatina para a grande manifestação da verdade divina que Deus nos faria por seu Filho Jesus Cristo. As verdades dadas a conhecer diretamente por nosso Senhor, por meio dos apóstolos, e sob a inspiração do Espírito Santo, chamam-se revelação cristã. Então, só recapitulando, revelação pré-cristã, de Adão até Jesus, e revelação cristã, ou revelação universal, que foi tudo aquilo que Jesus nos ensinou e também seus apóstolos nos ensinaram, tá bom? Algumas pessoas pensam que quando Jesus vai para o céu, a revelação pública acaba, só que não acabou. A revelação pública acaba com a morte de São João, tudo bem? Que fique bem claro. Por meio de Jesus Cristo, Deus completou a revelação de si mesmo à humanidade.
já nos disse tudo o que precisamos saber para cumprirmos o fim e alcançarmos a eterna união com Ele. Consequentemente, após a morte do último apóstolo, São João, não há novas verdades que a virtude da fé exija que creiamos. É por isso que o catecismo vai dizer: já não há que se esperar uma outra revelação. Que tipo de revelação? Revelação para a nossa salvação, que a nossa fé precisa fazer uma adesão. Tudo bem? Com o passar dos anos, os homens usarão da inteligência que Deus lhe deu para examinar, comparar e estudar as verdades reveladas por Cristo. O depósito da verdade cristã, como uma flor em botão que se abre e se há desdobrando ante a meditação e o exame das grandes inteligências de cada geração. Basicamente, os teólogos e os filósofos do cristianismo, também do judaísmo, foram estudando tudo aquilo que tinha sido revelado. E principalmente, claro, o magistério da igreja. Como é natural, nós, no século XX, já que esse livro foi escrito no século passado, compreendemos muito melhor os ensinamentos de Cristo que os cristãos do século I. Mas a fé não depende da plenitude da compreensão. Olha como isso aqui é importante. A fé não depende da plenitude da compreensão. No que concerne às verdades de fé, nós cremos exatamente nas mesmas verdades em que creram os primeiros cristãos, nas verdades que eles receberam de Cristo e dos seus portas-vozes, os apóstolos. É engraçado que muitas vezes nós dizemos o seguinte: como a nossa igreja deveria ser igual àquela igreja primitiva. Em primeiro lugar, é a mesma igreja, tá? Se tratando de comportamento, de moral, de costumes, de unção do Espírito Santo, também deveria ser a mesma igreja. Porque é o mesmo Espírito Santo, são as mesmas verdades de fé, é o mesmo credo, é a mesma escritura, é o mesmo Cristo, é o mesmo batismo, é o mesmo Espírito Santo. Não mudou nada. Só mudou as disposições interiores dos cristãos de hoje, que normalmente são fracas em relação aos cristãos do primeiro século. Quando o sucessor de Pedro, o Papa, define solenemente um dogma, como o da Assunção de Nossa Senhora aos céus, não é que apresente uma nova verdade, para ser crida, simplesmente nos dá pública notícia de que se trata de uma verdade que data do tempo dos apóstolos e no qual, por conseguinte, devemos crer. Muitas pessoas acham que quando a igreja decreta um novo dogma, na verdade a palavra correta é proclama, ela está criando aquilo naquele momento. O dogma da Imaculada Conceição, o dogma do Theotokos, em 431. Algumas pessoas pensam, a igreja está criando esse dogma agora, a igreja católica criou dogmas. O dogma é apenas uma manifestação pública de uma verdade que podemos encontrá-la no tempo dos apóstolos, mas por algum motivo criou-se um burburinho em torno daquela verdade que já era crida, e a igreja teve que vir a público e dizer: é assim, é desse jeito, esta é a teologia, esta é a fé, e não cabe mais debate sobre isso. É como uma criança, imaginemos uma criança. Antes da criança nascer, todo mundo já sabia que determinada vacina seria boa para ela. Aí a criança nasce, tá certo? A eficácia da vacina já era boa e de repente a criança começa a questionar. Ela vai crescendo, aí ela vê um coleguinha tomar a vacina e chorar, ela toma lá um e chora também. Aí chega uma hora que ela adoece. Ela precisa daquela vacina. Aí a criança não quer, bate o pé e diz: não quero. A mãe nunca precisou falar de uma maneira séria com a criança: olha, você vai tomar porque isso aqui é bom para você e você não vai questionar. Por que a mãe nunca tinha precisado falar dessa maneira com a criança? Porque a criança sempre estava aceitando a vacina, mas chegou um momento que ela não aceitou mais. Mas a mãe sabia que aquilo era a verdade, aquela vacina era boa para a saúde dela. E se ela não se vacinasse, ela teria problemas. Então, por a criança começar a questionar a vacina, a mãe, por ser a mãe, a educadora também, tá certo? E protetora da criança, teve que impor: olha, não questione.
Porque se você questionar, você vai adoecer. Se você questionar e não tomar essa vacina, você vai adoecer. É uma analogia bem pobre, tá certo? Mas é assim que funciona. Em algum momento da história começaram a questionar coisas que era tranquilo lá na época dos apóstolos e nos outros séculos que antecederam. Só que como começa o burburinho, a igreja vem e decreta em público esta verdade. Tudo bem? Desde o tempo de Cristo, houve muitas ocasiões em que Deus fez revelações a determinados santos e a outras pessoas. Essas mensagens denominam-se revelações privadas. Diferentemente das revelações públicas dadas por Jesus a seus apóstolos, essas só exigem o assentimento dos que a recebem. Então, é muito importante nós entendermos isso. As revelações privadas não são obrigatoriamente necessárias que nós tenhamos uma adesão de fé para a nossa salvação. Eu não quero acreditar em Fátima. Tem problema? Não. Não quero acreditar em outras aparições. Tem problema? Não. Nós temos que acreditar de verdade na grande revelação. Agora, isso não significa que a gente vá ignorar as revelações privadas. Tudo bem? Depois que a igreja aprova, nós, no mínimo, devemos as respeitar. E devemos também ouvir o que está sendo dito naquela revelação privada. Obviamente, nunca vai contrariar a revelação pública. Tem algumas pessoas que têm comportamentos extremos. Eu só acredito na revelação pública. Não sou obrigado a acreditar em nada mais. Tudo isso aí é heresia, tudo é besteira. Esse é um comportamento errado. Até porque nós, como filhos da igreja, devemos sempre dar ouvidos ao que a igreja está nos ensinando. Por outro lado, temos outros extremos, que é o mais perigoso. Acreditar em tudo. Toda revelação privada a pessoa acredita. Um vidente diz que viu Nossa Senhora, outro vidente fala que viu, outro fala que viu. E começa uma loucura generalizada, que também é um problema. Tá certo? Esperemos a opinião da igreja sobre as revelações. A primeira opinião da igreja é dada pelo bispo. Tá certo? Na verdade, teologicamente falando, a primeira evidência de uma revelação ser verdadeira seriam os frutos. Tá? Mas quando trazemos para a questão formal, jurídica, a primeira manifestação da igreja é dada pelo bispo local. Então, que possamos esperar. Só que tem pessoas que não aceitam nada e tem outras que acreditam em tudo. Aí é um pouco complicado, tudo bem? Vamos lá. Mesmo aparições tão famosas como as de Lourdes e Fátima, ou a do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria, não são o que chamamos matéria de fé divina. Matéria de fé divina é aquilo necessário para a nossa salvação, tá bom? Se uma evidência clara e certa nos diz que essas aparições são autênticas, seria uma estupidez duvidar delas. Mas se mesmo assim as negássemos, não incorreríamos em heresia. As revelações privadas não fazem parte do depósito da fé. Esse livro é sensacional. Nós vemos por aí o quê? Católicos que acreditam em qualquer aparição privada, que é um problema perigosíssimo. E quem não acreditar nas aparições, eles chamam de hereges. Eles nem sabem o que é heresia. Na verdade, a maioria dos católicos não sabe o que é uma heresia. O pessoal acha que heresia é só uma discordância. Discordou de mim é heresia. Meu amigo, nem que você discorde de um ponto de fé da igreja, não necessariamente você ainda é um herege. Tá? Existe mais do que isso. Obviamente eu não estou dizendo para você discordar. Eu só estou dizendo para parar com essa vulgarização de chamar todo mundo de herege. Parece esse pessoal ignorante que chama todo mundo de fascista, ou então todo mundo é comunista. Na boca de alguns católicos é do mesmo jeito, todo mundo é herege. É uma ignorância que... Enfim, mesmo que você não acredite, você não é herege. Tá? Então, é como o padre está falando aqui.
Se a igreja já nos disse, já provou, já veio a público e disse, esta aparição é verdadeira, apesar de não ser depósito de fé, não ser revelação pública, no mínimo nós temos que respeitar e ouvir. Tá certo? Agora, se a igreja ainda não se manifestou sobre uma aparição, significa que ela já é falsa? Não. Só significa que eu ainda não devo gastar o meu tempo e a minha atenção com aquilo. Tá certo? É muito importante isso aqui. Agora que tratamos do tema da revelação divina, seria bom indicar o livro que nos guardou muitas dessas revelações, a Sagrada Escritura, né? Chamamos de Bíblia, Palavra de Deus, porque foi o próprio Deus que inspirou os autores dos diferentes livros que acompanham. Deus os inspirou a escrever o que ele queria que escrevesse, e nada mais. Por sua ação direta sobre a mente e a vontade do escritor, seja Isaías ou Ezequiel, Mateus ou Lucas, Deus Espírito Santo ditou o que queria que se escrevesse. Não foi uma coisa automática, mecanicista. Deus utilizou-se da cultura, da capacidade teológica, religiosa de cada um deles, moral, e pegou aquelas verdades que aqueles homens conheciam e fez eles escreverem, tá? Somente no caso do profeta Isaías, quando ele faz uma profecia que iria se cumprir 690 anos depois, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E neste caso, não é só o carisma da inspiração, é o também da revelação, tá bom? O escritor redigiria segundo o seu estilo de expressão próprio, mas mesmo sem dar conta de que o levava a registrar as coisas que escrevia. Mesmo sem perceber que estava escrevendo sobre a influência da inspiração divina, era o Espírito Santo quem guiava cada traço de sua pena. Eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo, para não ficar tão longo, tá? No próximo vídeo eu vou tratar só sobre essa questão do carisma da revelação e do carisma da inspiração no escritor sagrado. Fique com Deus e com Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem aí, quem me ensinará, parte 3. Fique com Deus.